Olá, eu sou o Márcio Teixeira, sócio-diretor da M Consult Engenharia, e hoje a gente vai falar um pouquinho de projeto de retrofit. Você já ouviu falar sobre essa palavra retrofit? Sabe o que significa? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho o que é retrofit, quais os principais pontos de atenção e as vantagens e desvantagens de se executar uma obra de retrofit. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você receber as notificações de quando a gente colocar novos conteúdos. Nos siga também nas nossas redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos embora pro vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho dos principais pontos significativos de um projeto de retrofit. Um projeto de retrofit nada mais é do que você pegar uma edificação existente, né, e mudando o uso ou não, propor algumas reformas, algumas modernizações para que você possa renovar a vida útil dessa edificação e colocá-la em uso novamente. Muitos desses projetos ocorrem em edificações por vezes abandonadas, né, que foi um tema do que a gente discutiu um pouquinho no vídeo com a Bruna, que falou um pouco de legalização, né? Essa é uma parte interessante para a gente explorar, posto que o plano diretor está sendo alterado e vai propor incentivos ao retrofit, ou por vezes são prédios que nem estão abandonados. Às vezes são prédios que ainda estão em uso, mas que o proprietário da edificação propõe uma reforma para que porventura seja mais interessante a locação daqueles espaços. Muito comum em corporativos que às vezes já têm uma certa vida útil, já ficaram desatualizados e perdem o interesse na locação. Mesmo que você baixe o preço, eles acabam perdendo o interesse de locação. Ele propõe essa reforma, esse retrofit, essa modernização do edifício para continuar tornando interessante a locação desse espaço. Um dos principais pontos importantes quando a gente vai falar sobre uma obra de retrofit é a obtenção dos projetos de arquitetura legal, inclusive os projetos técnicos que foram executados à época. Muitos desses edifícios que passam por retrofit, eles têm 50, 60 anos de idade, uma época em que todo o arquivo era físico, muitas vezes as plantas eram mimeografadas, né, ou que a gente chama, entre aspas, de chupadas de um vegetal, e, e aí você colocava numa planta lá que as linhas ficavam todas roxas, né, quem já teve na escola e fez uma prova com mimeógrafo sabe do que eu estou falando, né, ficam aquelas linhas roxas, e a gente não tem um arquivo eletrônico, ou muitas vezes essas plantas, por serem só arquivos físicos, se perdem. E um principal ponto, por exemplo, quando a gente faz uma obra de retrofit, às vezes a gente pode até, como mudou o zoneamento da região, a gente consegue um potencial construtivo um pouco maior do que era a época. E aí um desejo, muitas vezes de uma pessoa que está interessada no negócio do retrofit, é a ampliação da área. Ou seja, você tem um prédio que tem 10 andares, e aí a lei de zoneamento mudou e permitiria que construísse mais 3 andares em cima. Muitas vezes a gente vai precisar, muitas vezes, obviamente, com certeza a gente vai precisar de projetos de reforço para essa estrutura. Só que a gente não tem nem ideia de como essa estrutura foi projetada e executada. Então, essa é uma principal dificuldade que a gente tem na hora de tentar pensar num projeto para um retrofit, tá? Então, o que a gente costuma fazer? Quando a gente recebe uma demanda de retrofit dentro do escritório, a gente já coloca para o cliente e fala, olha, a gente pode iniciar os trabalhos de estudo, de viabilidade desse retrofit para você, mas um primeiro ponto, antes de fazer qualquer desenho, analisar qualquer projeto, eu coloco pro cliente que ele tenha que fazer uma inspeção geral na estrutura. A gente vai ter que fazer o que a gente costuma chamar de catalogar a estrutura. Márcio, são todos os projetos de retrofit, né, todos os edifícios antigos que você tem essa dificuldade de obter projetos técnicos? Não, nem todos. Em alguns casos, pouquíssimos casos, mas alguns ainda existem,
em que a gente consegue achar o repositório de projeto, por vezes completo, da edificação. Mas isso não significa que a gente vai se eximir de solicitar, né, que isso vai descartar a possibilidade de uma catalogação da estrutura. Por quê? Eu preciso entender se o que foi projetado foi construído de fato. Veja, hoje todo mundo que faz obra, executa a obra, todos os construtores sabem que a gente, por vezes, tem alguma dificuldade construtiva, alguma coisa muda no meio do caminho, e normalmente essas coisas elas são resolvidas ali em uma visita técnica do projetista à obra, ele determina o que tem que fazer, por vezes faz algum croquis, né? E só ao final da obra a gente faz um as-built daquele projeto. Às vezes o que a gente acha são os projetos originais. A gente não sabe se esses projetos passaram por algum as-built. Portanto, e de qualquer jeito, a gente vai ter que fazer a catalogação dessa estrutura. Também fazer inspeções mais aprofundadas para entender se a armação que estava lá naquela estrutura prevista em projeto, ela foi executada como estava prevista ou se tem algum desvio. Se tiver algum desvio, a gente vai ter que procurar corrigir. Ah, Márcio, mas então a gente pode descartar os projetos existentes? Não, jamais, porque tem muitos casos que mesmo catalogando o edifício, a gente tem alguma dificuldade em algum ponto para inspeção. Ou também, esses projetos originais, eles são um bom ponto de partida. Então, eu posso dar celeridade ao processo de estudo de viabilidade técnica do projeto usando os projetos originais. Depois a gente só vai à obra e confirma se aquilo que está lá na planta antiga está construída conforme foi projetado. Qualquer alteração, a gente faz pequenas alterações no estudo e roda o prédio de novo para saber se aquilo vai ficar estável ou não. Então, eu acho que, e aí eu falei um pouco só de estrutura, mas isso vale para qualquer disciplina. Ainda mais quando a gente tem projetos técnicos de instalações prediais, instalações mecânicas, de ventilação, que tem interface grande com os projetos de estrutura. Portanto, a gente precisa dar uma olhada em todo o repositório que a gente tem, tá? Bom, já deu para perceber que logo no primeiro passo a gente tem um entrave, né? E as pessoas podem estar se perguntando, será que vale a pena? Bom, fica comigo até o final do vídeo e a gente vai percorrendo aí as etapas e entender se vale mesmo a pena ou não. Um segundo ponto que é muito importante entender é que, como a gente falou agora há pouco, a maioria dos prédios que tem essa intenção de serem retrofitados, eles têm 50, 60 anos de idade, às vezes mais, né? Lembrar que há 70, 50, 60 ou 70 anos atrás, as normas de referência estruturais, principalmente, eram muito mais permissivas. O que eu quero dizer com isso? Os elementos estruturais eles poderiam ter dimensões menores do que eles podem hoje, né? Um pilar, na década de 60, ele poderia ser dimensionado com 12 centímetros de espessura. A gente recentemente pegou um projeto e que o existente e o projeto à época previam 11 centímetros de espessura. Hoje a norma atual, 6118, prevê que a dimensão mínima é 19, se permite que diminua essa dimensão até 14 centímetros, mas de 19 a 14 centímetros, a gente vai gradativamente aumentando, né, de centímetro em centímetro, gradativamente aumentando um coeficiente de segurança adicional. Ou seja, paga-se muito caro para você ter elementos estruturais com dimensões menores. Você vai ter muito mais armação ali e um provável problema de instabilidade dessa estrutura. Então, hoje é muito mais difícil. Então, se eu vou construir algo em cima de um pilar que hoje, atualmente, eu não consigo nem verificar, já é um problema no ponto de partida, porque muito provavelmente eu vou ter que aumentar a seção desses pilares que têm dimensões menores do que a norma atual. Márcio, mas esse prédio foi construído na década de 60. A gente não pode manter? Ele está de pé até hoje. Bom, esse é um problema que a gente vai ter que encarar quando a gente fala de retrofit. Porque a partir do momento em que eu coloco a mão para retrofitar um prédio, eu preciso garantir uma nova vida útil de 50 anos minimamente.
que é a menor vida útil que a norma 6118 prevê. Se eu vou precisar garantir essa vida útil, eu vou ter que projetar andando no leito dessa norma, da norma atual. E a norma atual tem as menores dimensões, como eu citei. Então a gente já vai ter que pegar um pilar que provavelmente tem 11 centímetros e já aumentar a seção dele de cima e embaixo no prédio. Aí vem impacto, provavelmente com locais em que a gente não pode ter estrangulamento de espaços. Vou citar um exemplo: escada, caixa de corrida de elevador, corredores. Eles já estão com a dimensão mínima previstas em norma, previstas em leis, em códigos de obra. Então provavelmente eu já não vou conseguir. O que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito. Esse pilar não vai poder ficar com 11 centímetros. Então, já é um novo problema, um ponto importante a olhar, até para o incorporador, para alguém que está querendo comprar um ativo que pode estar abandonado, pode estar em desuso, né? Não tem ninguém dentro usando. Lembrar que é bem provável que você tenha que encarar algumas coisas desse tipo. São gastos que às vezes a gente não está prevendo. Então, importante, projetos de retrofit têm um ponto de saída mega importante, que é normas à época eram mais permissivas. A gente vai ter que colocar esse prédio dentro da norma atual, e isso vai representar grandes impactos na estrutura existente. Um outro ponto que talvez a gente possa colocar aqui, que é permissividade das normas anteriores, eram espessuras de laje, por exemplo. Lajes hoje, na 6118, tem espessura mínima de 8 centímetros em poucos casos, mas na grande maioria dos casos a espessura mínima é 10 centímetros. À época, existiam lajes com 7 centímetros de espessura. Já é outro ponto que eu vou ter que entender como trabalhar. E a classe de agressividade ambiental. Na época, os concretos não tinham as resistências que tem hoje. A questão de durabilidade não era tão bem abordada quanto é hoje. Hoje a gente tem um concreto com uma resistência mínima para São Paulo. A gente vai ter que fazer extrações desse concreto e entender se ele tem essa resistência mínima da norma atual ou se a gente vai ter que reforçar ele com alguma coisa. A gente vai ter que fazer algum tipo de proteção adicional em toda a estrutura para garantir a durabilidade. Como último ponto sobre permissividade das normas antigas, teve um momento de desenvolvimento de normas técnicas no Brasil, o qual a gente não se orgulha, né? Em alguns casos, alguns prédios poderiam não ser considerados os esforços de vento, por exemplo, por alguma característica qualquer. Hoje, a gente não pode deixar de abordar vento em hipótese alguma, né? E a gente já viu que o vento pode ser um esforço importante. Se o prédio foi dimensionado, né, pensem comigo, se o prédio foi dimensionado sem considerar esforço de vento, o momento em que eu impor um esforço de vento de acordo com a norma de vento atual, é bem provável que esse prédio não passe nas verificações. Outro ponto em que eu vou ter que reforçar provavelmente a estrutura inteira para garantir que esse prédio esteja no leito das normas atuais. Talvez o ponto mais importante e um ponto que a equipe de projetos a qual eu estou inserido, trabalhando num projeto de retrofit atual, tenha tido como dificuldade é entender como esse prédio se comporta às atuais normas de proteção e combate a incêndio. Bom, eu não sei se vocês sabem um pouco do histórico, né, de combate, né, da proteção e combate a incêndio em edifícios, né, do estudo, né, de proteção contra incêndio em edifícios ou edifícios em situação de incêndio, como ela começou. Aqui em São Paulo, a gente tem dois grandes históricos, duas grandes tragédias envolvendo incêndio em edifícios, que muitas vezes as pessoas não estudam, não leem sobre, mas são coisas que eu gosto de comentar em todas as palestras que a gente faz, quando a gente está falando um pouco sobre proteção contra incêndio, o que a gente tem que lembrar, né, ou quando a gente tem alguns alunos que nos questionam sobre isso. As principais tragédias de São Paulo que começaram a intensificar esses estudos, tanto por parte do Corpo de Bombeiros
desenvolvendo o Departamento de Atividades Técnicas do Bombeiro, o DAT, do Corpo de Bombeiros. E também estudos por parte dos nossos catedráticos, dos nossos professores, né, dos nossos acadêmicos. Das edificações em situação de incêndio foram o incêndio no edifício Andraus e o incêndio no edifício Joelma. O edifício Andraus, ele teve um acidente envolvendo um grande incêndio em 1972. Tá? O edifício Andraus morreu muita gente. O edifício Andraus passou por um grande incêndio em 1972. O edifício Andraus era um edifício no centro de São Paulo que vitimou 16 pessoas morreram e deixaram mais de 300 feridos. O principal ponto de problema ali, por que esse incêndio foi tão crítico, é que o edifício Andraus, infelizmente, não tinha grandes sistemas de proteção contra incêndio para o usuário. Tampouco para a estrutura, mas para o edifício em si. Mas o que a gente se preocupa mais numa situação como essa é para o usuário, é como o usuário evacua um prédio desse. Tá? O edifício ele começou com um curto-circuito num quadro elétrico, né? Era um edifício que funcionava escritório, né? Tinham muitos papéis ali. O edifício começou com um curto-circuito no quadro elétrico e rapidamente esse fogo se espalhou. E esse fogo se espalhou porque a gente não se preocupava tanto com o que hoje a gente chama de compartimentação, né? Então, hoje a gente se preocupa com os espaços internos aos edifícios serem completamente compartimentados, para que o incêndio não passe de um compartimento para outro. A gente consegue controlar o incêndio. Mesmo que tenha um incêndio, a gente consegue garantir a evacuação desse prédio e um trabalho menos intenso do Corpo de Bombeiros para eliminar o incêndio. Pouco mais tarde, o segundo incêndio que aí culminou nesse início mais profundo de estudo, né, de edifícios em situação de incêndio foi em 1974 com o edifício Joelma. Infelizmente, o edifício Joelma vitimou 187 pessoas. O início do incêndio ali no edifício Joelma foi por conta de um ar-condicionado. Um ar-condicionado pifou ali, começou a dar um curto-circuito ali e o incêndio começou ali. Qual que foi o grande problema do edifício Joelma? Uma ausência de sistemas de combate a incêndio. Então a gente não tinha grandes sistemas, a gente tinha alguns extintores, alguns mangotinhos ali, mas não tinha um sistema de sprinkler, né, de chuveiros automáticos, não tinha um sistema de hidrante eficiente e não tinha uma brigada de incêndio. Então, quando o incêndio começou, ele se alastrou rapidamente, porque era um edifício de alto padrão, ele era todo acarpetado, ele era de forro mineral, que não é um forro autoextinguível, ele tinha grandes cortinas, então tinha muito elemento combustível lá dentro. Infelizmente, o prédio também não contava com rotas de fuga segmentadas e enclausuradas. Quero dizer, você não tinha uma escada de incêndio específica para isso. As escadas do edifício eram todas abertas. Então, as pessoas não conseguiam escapar do incêndio. Muitas pessoas tentaram chegar ao terraço do edifício Joelma, tentando lembrar de como foi o resgate, né, do edifício Andraus, que vitimou muito menos pessoas, porque o resgate do edifício Andraus conseguiu ser feito pelo terraço do edifício através de helicóptero, do único helicóptero do Corpo de Bombeiros que existia à época, e as pessoas tentaram chegar até o terraço do edifício Joelma sem sucesso, porque elas não conseguiam se movimentar verticalmente no edifício, né? Então, muitas pessoas morreram porque simplesmente não conseguiam sair do edifício. Há uma história também de que a porta corta-fogo do último pavimento ali, do térreo, vivia trancada para que as pessoas que acessassem o edifício não acessassem pela escada sem antes passar por uma triagem ali numa mesa de recepção. Muitas pessoas morreram sufocadas dentro da escada porque simplesmente não conseguiram sair de dentro da escada e a escada não tinha nenhum dispositivo de isolamento de fumaça. E a gente está falando aqui, 1972 e 1974 são edifícios que foram construídos há 50 anos atrás. Bom, se a gente tem um problema tão grave com edifícios que tem 50 anos atrás, e a gente está falando de prédios, né, incentivo a retrofits de prédios que tenham essa idade, imagina o quão difícil não é a gente conseguir colocar uma interface toda com a estrutura. Imagina, eu mudar uma escada de um edifício,
Não é uma tarefa muito simples e às vezes até inviável. Imagina que tudo isso venha com grande impacto. Colocar um sistema de chuveiros automáticos num edifício que não está preparado para esse sistema de chuveiros automáticos pode ser bem complicado. A gente vai ter que passar através de várias verificações de algumas frações e elementos estruturais e pode ser que isso seja inviável também, tecnicamente. Ah, tem maneiras de fazer isso? Existe. O problema é que tudo vai ficando mais caro. Eu vou cada vez mais encarecendo esse projeto, porque eu tenho que fazer um furo em viga, eu vou ter que fazer um reforço, eu vou ter que fazer uma transposição de um pilar de um lugar para outro, eu vou ter que criar novas vigas, eu vou ter que criar uma subestrutura para essa transposição de pilar, eu vou ter que aumentar um pilar de cima e embaixo, tudo isso vem com grandes custos que talvez o estudo de viabilidade financeira do incorporador não esteja preparado para tal. Tá? Então hoje, por exemplo, a gente está ali imerso num projeto de retrofit em que a gente está tentando resolver exatamente isso. O pessoal tem me pedido soluções para colocar uma escada enclausurada com pressurização interna, porque a escada não tem ventilação e a gente não vai poder abrir ventilação nessa escada, e a gente não tem onde alocar um simples duto de pressurização dessa escadaria, porque a estrutura existente está impedindo. Então a gente vai precisar criar alguma solução e tudo isso vem com custo. Bom, já deu para perceber que projeto de retrofit não é uma coisa tão simples assim. Pô, mas você só está trazendo problema. Isso realmente faz sentido? Vale a pena, né? Não é melhor derrubar e fazer de novo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre as grandes motivações. No final, o que tem acontecido com essa questão de edificações em situação de incêndio é que o Corpo de Bombeiros tem sido um pouco mais permissivo quando você entra ali para aprovar um projeto que é um retrofit. Eles acabam entendendo que, mas o prédio já existia, então a gente vai ter que flexibilizar. Já teve casos de colegas meus que comentaram comigo que foram retrofitar um prédio que era corporativo, queria ser dado uso corporativo a esse prédio. Como qualquer prédio de uso corporativo, você entra num risco de incêndio ordinário, onde você precisa ter uma rede de chuveiros automáticos, os famosos sprinklers, mas como era impossível a gente colocar, né, eles colocarem essa rede de sprinkler nova na estrutura existente, o bombeiro simplesmente validou o projeto sem a rede de sprinkler. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Muitas pessoas que estão envolvidas no negócio podem imaginar que talvez seja justo, mas pensa pelo lado do usuário. Vamos pensar no que ocorreu no edifício Andraus e no edifício Joelma. Será que, porventura, numa situação daquela, uma rede de chuveiros automáticos não teria resolvido o problema? Ou pelo menos garantido que essas pessoas que se tornaram vítimas desses grandes incêndios não fossem vítimas? Eu não sei. Eu prefiro pesar a mão, entre aspas, né? Prefiro ser mais categórico nesse ponto e garantir a segurança do usuário. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho, o Corpo de Bombeiros de São Paulo precisa repensar um pouquinho. A gente teve uma grande tragédia envolvendo incêndio recente no Rio Grande do Sul, né, a Boate Kiss. A gente precisa repensar um pouquinho se a gente realmente vai querer correr esse risco. Beleza, Márcio. O que faz alguém procurar, então, um prédio antigo para retrofitar? Vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro, a Prefeitura de São Paulo, já atualmente, no plano diretor ainda em vigência, ela garante um aumento do potencial construtivo quando você procura retrofitar um prédio, tá? Significa o seguinte, eu vou poder construir mais. Eu teria uma opção de demolir esse prédio e construir um prédio de X andares. Se eu retrofitar, eu vou ter X mais alguns andares. Para o incorporador é legal, porque ele vai ter mais áreas para vender ou comercializar, seja lá alugando ou vendendo mesmo, com o mesmo preço do terreno. Significa que já parece ser um bom negócio. Um outro ponto é que a gente falou no vídeo com a Bruna
né, que o plano diretor está em revisão, ele está em consulta pública, e uma das coisas que está em grande alta ali é um incentivo da prefeitura para retrofit de prédios antigos no centro de São Paulo, como uma maneira de a gente revitalizar o centro. Esses incentivos com certeza vão vir com grandes abonos em impostos a serem pagos, ou porventura até em anistia de grandes autuações, multas que aquele imóvel tenha, ou dívidas, né, que aquele imóvel tenha. Isso significa que o incorporador pode comprar um prédio que esteja com preço reduzido, porque é um imóvel que provavelmente tem muitas multas, e como ele está pretendendo fazer um projeto de retrofit, ele vai ter uma anistia dessas multas. Um ponto positivo é que o prédio já está pronto. A gente não vai passar por um grande período para verticalizar esse edifício. A gente vai pegar a partir de um edifício que já é verticalizado e a gente vai fazer uma obra de reforma, de revitalização, porventura um aumento de área, mas ok. A gente não vai partir do chão. A gente vai ter um pedaço minimamente do prédio verticalizado. O que faz com que o cronograma de obra de retrofit seja muito menor do que uma obra nova. Imagina não só na obra, mas o cronograma do projeto inteiro. Se ele tivesse que passar por uma demolição, aí uma nova aprovação de projeto e depois uma obra que é mais extensa. Ele está partindo de um ponto em que ele não vai demolir nada com um cronograma de obra mais curto. Significa que o payback dele vem mais cedo. Imagina, o investimento, entre investimento e retorno, ele vai gastar muito menos tempo. O que, numa inteligência financeira, num estudo de viabilidade, significa muito, né? Na verdade, quanto antes você obtém o dinheiro de volta, melhor. Aumenta o que a gente chama de taxa interna de retorno, que é como o investidor mede se é um bom ou um mau negócio. Hoje, para dar alguns números de alguns colegas que trabalham no mercado de incorporação. Hoje, se você desenvolve um projeto que no estudo de viabilidade ele tem uma taxa de retorno de 13%, 14%, o incorporador já entende ser um bom negócio. Os negócios de retrofit comumente ultrapassam a barreira dos 20%. O problema está em quantas surpresas você vai ter durante a execução dessa obra. Porque, como a gente já falou aí atrás nesse mesmo vídeo, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, tanto no desenvolvimento de projeto, quanto no desenvolvimento da própria obra. É um bom negócio? É um excelente negócio, é um bom negócio para o município, que está revitalizando prédios por vezes muito antigos, é um bom negócio para o incorporador, é um bom negócio para o usuário, que porventura vai conseguir espaços mais baratos para comprar ou alugar, então todo mundo sai ganhando. Mas existem esses pênaltis que eu citei até agora, que a gente precisa estar alerta. E aí, galera, o que vocês acharam da ideia do retrofit? O que vocês pensam disso? Usa aqui o espaço dos comentários para falar um pouco mais. Eu gosto muito da ideia, eu gosto de trabalhar com projetos de retrofit, é um desafio pessoal para mim, né? É uma resolução de bucha, né, como a gente costuma falar aí no meio da construção civil, mas é legal quando você finaliza o projeto e quando finaliza a obra você vê aquilo materializado e fala, pô, foi uma grande lombada, uma enorme lombada, mas que foi vencida e está aí de novo em uso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e comenta e compartilhe com todos que você conhece. As redes sociais vão estar aqui embaixo para você nos acompanhar lá no Instagram, LinkedIn, TikTok, tem um monte de coisa legal lá também rolando. Obrigado, um abraço.